Olá, continuando o nosso curso de bioexperimentação, hoje nós teremos uma aula sobre planejamentos de experimentos. Então, como nós sabemos, a parte experimental da estatística, nós necessitamos montar experimentos ou fazer observações para que nós possamos ter os dados para podermos analisar. Na verdade, quando nós vamos fazer uma experimentação, é porque um experimento, né? É porque nós precisamos ter respostas para aquilo que nós estamos querendo testar. Então, tem alguns princípios, quando nós vamos montar esses experimentos, que nós deveremos seguir. O primeiro princípio é o da repetição. Sempre que a gente for fazer qualquer teste, nós teremos que repetir, porque pode acontecer que o resultado que nós possamos obter seja por acaso. Então, a repetição é justamente para confirmar a, o efeito daquilo que nós estamos querendo testar. E também a casualização. Esses efeitos que nós estamos querendo testar, eles tanto devem ser repetidos como eles devem ser casualizados, porque se nós, por exemplo, vamos montar um experimento para testar germinação de plantas, de sementes, no local de laboratório, onde determinadas sementes recebem influência de luz e outras não recebem influência de luz, é, pode ser que o efeito não seja a semente que nós estamos testando, mas pode ser o efeito da luz, por exemplo, que esteja causando isso. Então, nós temos que casualizar e repetir esses fatores que nós queremos testar para que nós possamos obter resultados confiáveis. Quando nós utilizamos somente esses dois tipos de princípios, que seja a repetição e a casualização, nós podemos montar um experimento do tipo delineamento inteiramente casualizado. Um outro princípio que nós vamos falar logo em seguida é quando nós controlamos o local. Então, nesse caso, nós vamos fazer um experimento do tipo bloco casualizados. Então, nesse primeiro experimento, que é o que nós estamos falando, nós vamos ter a repetição, a casualização. Esses tratamentos, eles são feitos em parcelas. Nesse caso aqui, cada um copinho desse aqui é uma parcela, ou seja, o que nós vamos avaliar, né, em cada copo desse. Né, e elas são distribuídas ao acaso aqui. Por que ela está distribuída ao acaso? Porque aqui é uma BOD. Então, numa BOD, nós podemos controlar a temperatura, a umidade, a, a luminosidade, a hora que a gente vai abrir, que vai fechar a porta. Então, nesse caso, poderemos utilizar somente esses dois princípios, porque nós temos certeza, né, da homogeneidade das condições ambientais, aquelas que nós podemos controlar. É um experimento mais flexível, mais simples de montar, né? Ele depende apenas dos tratamentos que nós estamos querendo. Tratamento é aquilo que a gente está querendo testar. Por exemplo, vamos supor que esse experimento aqui fosse testando algum substrato que tivesse efeito fungicida. Então, digamos que eu tivesse aqui três tipos de substratos, né? E eu queria verificar se esses substratos realmente têm efeito fungicida. Então, o que eu quero testar aqui são os substratos, né? Não outras coisas. Então, só vai depender aqui do substrato 1, substrato 2, substrato 3. Eu quero saber qual desses substratos ele é mais eficaz com efeito fungicida. Esse tipo de experimento aqui, ele permite um número de repetições diferentes. Então, para o substrato 1, eu posso ter 4 repetições, 5 para o 2, 10 para o terceiro. O ideal é que você realmente tenha o mesmo número de repetições, mas se não tiver, esse tipo de experimento permite na Santa Paz. A análise dele é uma análise muito simples, a gente vai fazer uma análise de variância, depois um teste de comparação de médias, e o grau de liberdade do resíduo, ele é alto, né? Isso pode ser uma vantagem e pode ser uma desvantagem também. A desvantagem é que esse tipo de experimento exige uma homogeneidade total, né? Total assim, meio forçando um pouco, né? Mas uma grande homogeneidade, por exemplo, a gente fazer em laboratório, fazer em algumas casas de vegetação a gente consegue, né? Mas a grande maioria não. Fazer em BOD, em germinador, a gente faz experimento desse tipo.
E a desvantagem é que ele pode conduzir a uma estimativa de variância residual muito alta, e aí a gente pode ter algumas as variâncias altas, né? Então, diferentes variâncias que pode levar a ter uma heterocedasticidade. Nós veremos isso mais adiante quando nós formos fazer os cálculos. As hipóteses básicas desse é que os fatores que ocorrem no modelo eles devem ser aditivos, a independência dos erros dos fatores, quer dizer, os fatores não controlados eles devem ser independentes, que nós tentamos controlar o máximo possível, mas os que não forem controlados eles devem ser independentes. Deverá ter uma variância comum, né, é o que a gente chamou de homocedaticidade, e deve existir normalidade nos dados. Isso nós faremos testes para isso. Então aqui nós temos exemplo que eu já vinha mostrando, né, de um experimento montado dentro de um BOD, aqui nós conseguimos controlar as condições, né. Esse daqui é um experimento geralmente montado num biotério, onde a gente tem condições controladas também, dá para fazer no DIC, né. O outro tipo de experimento é aquele que eu tinha falado, que é o DBC. Nesse caso, nós precisamos do controle local, que é o controle de blocos. E a repetição e a casualização continua, né? Então, nós temos que repetir e nós temos que casualizar. Só que a diferença aqui é que a casualização ela é dentro do bloco, por isso que é controle local de blocos. Então, esse experimento aí a gente faz quando nós temos experimento no campo, em casa de vegetação, ou seja, em locais que a gente não consegue controlar as condições ambientais. Nós vamos conseguir controlar apenas aquela que a gente está querendo testar. Experimento desse tipo aqui, normalmente você tem variedades diferentes, então nesse bloco aqui eu teria todos os tratamentos, né? No outro bloco eu teria todos os tratamentos e assim por diante. Quais são as vantagens disso? É que as diferenças nas condições ambientais elas devem acontecer de um bloco para outro. Dentro do mesmo bloco as condições têm que ser a mesma. A outra vantagem é que permite um certo limite para utilizar qualquer número de tratamento e de blocos, né? E os blocos podem acontecer no tempo ou no espaço. Nós vamos ver isso com mais calma quando nós formos tratar de experimento realmente desse tipo para a gente fazer as análises. E a vantagem é que conduz uma estimativa mais exata entre as variâncias residuais. Por que isso? Porque a variação ambiental entre blocos ela é isolada. Então, nós temos condições para esse bloco, outras condições para esse outro bloco, outra para outro bloco. Nós veremos isso quando nós formos tratar desse tipo de experimento e que a gente for fazer as análises, né? A desvantagem, porque é uma redução do número de grau de liberdade do resíduo, e existe uma homogeneidade das parcelas dentro de cada bloco. As características principais, né? Nós temos as parcelas são distribuídas em grupo ou bloco e nós temos o controle local e assim cada bloco deverá ter todos os tratamentos. Então, se eu tenho 5 tratamentos, no bloco 1 eu tenho 5 tratamentos, no bloco 2 eu tenho 5 tratamentos e são todos os tratamentos em cada bloco. Agora, dentro de cada bloco, que é o que está aqui, os tratamentos ele deve ser casual. Então, eu tenho o bloco 1 com 5 tratamentos, eu faço a casualização ali dentro daquele bloco. No bloco 2 eu faço a casualização ali também. E ele é mais eficiente do que o DIC, porém depende da uniformidade dentro de cada bloco. E claro que nós vamos manter essa uniformidade. Por isso que a gente faz em blocos. Então aqui nós temos um experimento no campo, isso aqui são experimentos grandes, então eu posso ter um bloco aqui, outro bloco aqui, mas cada bloco desse tem que ser uniforme. Então, aqui eu teria outro bloco, né? Aqui é um experimento em casa de vegetação, utilizando vasos. Nesse caso aqui a gente também tem que fazer em blocos. Outro experimento em casa de vegetação. Outro em casa de vegetação, aqui também. Esse daqui é uma condição de semicampo, onde cada eu vou chamar aqui de gaiola dessa aqui, pode ser um bloco. Experimentos com inseto também, com papel adesivo ou com bandejas d'água. E também pode ser feito experimentos com pessoas, como aqui está o exemplo de um experimento feito com educação física. Então essa é a parte introdutória de experimentos, né? A próxima aula nós iremos tratar de fazer análise de experimentos. Vamos começar com DIC. Então, espero ter atendido as expectativas e vamos para a próxima aula. Ok? Até lá.